Esta é a segunda aula da Semana da Discursiva. Nós vamos entender os critérios de correção. Eu vou utilizar como referência os critérios de correção utilizados pela banca CESP nas provas discursivas. Nós dividimos em duas áreas: aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais. Aqui nós temos na prática os critérios de correção utilizados pela banca CESP. Como eu disse para vocês anteriormente, são dois aspectos macroestruturais relacionados ao conteúdo do texto e os aspectos microestruturais relacionados à norma culta da língua portuguesa. Dentro dos aspectos macroestruturais, a banca coloca dois eixos avaliativos. Primeiro, a apresentação, que vai considerar a legibilidade do seu texto, o respeito às margens, a indicação de parágrafos e também a estrutura textual, a organização das ideias em texto estruturado. Dentro da apresentação, você precisa se atentar à estética do texto, respeitar as margens no início do parágrafo, no final de uma linha, porque vai sendo descontado esses erros. Nós temos dentro dessa correção aqui, a legibilidade, a necessidade de você ter ali uma escrita legível. Quanto ao uso da letra, independente, pode ser letra de forma ou letra cursiva. O que tem que ser apresentado dentro da sua escrita é uma letra legível. Isso aqui também é descontado. Muitos candidatos não têm uma letra legível, há uma dificuldade de fazer a leitura e correção do texto, então é preciso que você já comece a treinar a sua caligrafia, porque isso vale ponto. Dentro da estrutura textual, o examinador verifica no seu texto se você obedece aos aspectos do gênero textual, dissertação argumentativa. Então nós temos uma estrutura que deve ser seguida. A introdução bastante objetiva, o desenvolvimento dos tópicos dentro do seu texto e, no que diz respeito ao conteúdo, o que ele vai verificar? A coesão textual, se há um elo entre as partes, se também o seu texto é coerente, se as ideias fazem sentido. Dentro ainda dos aspectos macroestruturais, há também o desenvolvimento do tema. Então, são duas partes corrigidas. Verifica-se primeiro a apresentação, que é a estética do texto, como também os aspectos relacionados ao gênero textual, e depois o desenvolvimento do tema, que é o conteúdo da sua discursiva. E no conteúdo da discursiva, aqui aparecem os três tópicos. O tema dessa prova discursiva do concurso TJ Pará foi o uso dos dados usuários na internet. A banca colocou então três comandos: contexto atual do uso cotidiano da internet por milhões de usuários e disposição de dados na rede, valia 11.5. Esse candidato tirou a nota máxima nesse quesito, e ele abordou muito próximo ao que a banca colocou lá no padrão definitivo de resposta, as ideias que precisavam ser de fato apresentadas. Aqui no segundo tópico, necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet, valia 8.5, o candidato também tirou nota máxima, 8.5. E o terceiro tópico, necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet, valia 8.5, o candidato também tirou 8.5. Ele foi penalizado apenas aqui na apresentação, porque quando a gente vai olhar aqui o texto dele, teve problemas em relação ao respeito das margens. Aqui a gente não tem uma estrutura harmoniosa em todas as partes, como também aqui no final. A gente tem aqui vários espaços e a banca então pesou dentro desse aspecto. Outro quesito avaliado são os aspectos microestruturais, que dizem respeito a norma culta da língua portuguesa, erros de gramática, erros de pontuação. A banca faz a divisão desses erros pela quantidade de linhas, são 30 linhas, e em cada uma dessas linhas ela vai indicando qual foi o erro. Inclusive ela coloca aqui, número total de linhas efetivamente escritas, foram 30 linhas, e a quantidade de erros, 29 erros microestruturais. E coloca dentro de cada linha qual foi o erro cometido. Aqui ortografia, erro de morfossintaxe, também propriedade vocabular. Nós tivemos aqui dentro dessa grade de correção, esse espelho de correção, uma penalização maior para a apresentação, como a gente viu anteriormente, e também para os aspectos microestruturais. E foi uma penalização muito pequena. Aqui ele teve 0,75 de 1,50
e ele teve 29 erros nos aspectos microestruturais, que deu aí aproximadamente 1,4 de desconto da nota. Então a banca coloca a quantidade obtida dentro dos quesitos de cada questão total, coloca também a quantidade de erros que você teve de aspectos microestruturais e faz o desconto. Então você tem descontado os aspectos microestruturais. A nota final dele, 28,28, valia 30 pontos. Ele foi aluno do meu curso Discursiva Padrão, TJ Pará, teve uma nota incrível, excelente. Foi classificado no concurso por conta da sua nota na prova discursiva. Só para a gente ter uma ideia de que o conteúdo vale muito mais, tem um peso muito mais significativo do que os erros microestruturais, que são os erros relacionados à gramática.